Ainda falando sobre esses materiais, eu queria te mostrar duas possibilidades que são bem legais. A primeira, caso você queira usar uma imagem. Vamos dizer que você quer pegar qualquer imagem que exista, ou que você fez no Photoshop, ou que você pegou da internet, e aplicar em algum objeto 3D. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E também a opção de Bump. Ô professor, o que é o Bump? Eu não vou explicar o que é o Bump agora, porque é mais fácil de você visualizar e entender. Vamos primeiro na parte da imagem. Faz o seguinte, cria uma esfera e um cubo igual eu fiz aqui nesse arquivo. Agora eu vou criar um material novo, clicando ali embaixo duas vezes, ó, naquela área vazia, criei o meu material. Você já sabe como é que aplica o material, como é que faz? Muito bem, você acertou. Para aplicar o material, a gente vai clicar, ó, segura e arrasta e solta em cima do objeto. Eu vou colocar o mesmo material nos dois objetos que a gente tem, tanto na esfera quanto no cubo. E agora eu vou clicar duas vezes em cima do material que eu tenho ali embaixo. Quando você clica duas vezes, abre essa telinha onde a gente pode fazer as edições do material. Só para ficar mais fácil da gente trabalhar, eu vou desabilitar o Reflectance. O Reflectance que é a parte de reflexão, né, de brilho, ou dele criar a impressão de ser um espelho, alguma coisa que reflete. Então desabilita, porque a gente não vai ver isso. Clique em cima da opção de Color e certifique-se de que está ativada a opção de Color. O Color tem que estar ativado para a gente conseguir trabalhar nele. Aqui nas opções de cima, você viu que tem Color, onde a gente pode escolher alguma cor. E também a parte de Brightness para mexer com o brilho. Porém, agora a gente vai fazer o seguinte. Vem aqui na parte onde tem Texture. E do lado de Texture, você vai clicar nesse botãozinho, né? É um botãozinho estranho, fala a verdade, é um botão com 3 pontinhos, mas clica nele. Quando você clica nele, ele vai abrir os arquivos do seu computador, onde você pode carregar alguma imagem. Como eu sou uma pessoa muito legal, eu já deixei para você aqui uma pastinha específica, que é a pasta de texturas, dentro ali dos arquivos que eu deixei para você baixar. Então na pasta texturas, tem várias texturas. A gente vai na texturacaixa.jpg. É só dar um clique nela e clicar ali embaixo em abrir, ou dar dois cliques direto, ele vai carregar a imagem. Quando você está trabalhando em algum projeto, né, no Cinema 4D a primeira vez e você não salvou naquelas opções logo no início que eu te mostrei, lembra que a gente tinha a opção aqui de marcar esse file e você tinha aqui a opção, ó, de Save Project with Assets, lembra? Essa opção fazia o quê? Salvava o seu projeto e se você tivesse alguma textura, alguma imagem, né, que você puxava direto do seu computador, o Cinema 4D abria aqui essa opçãozinha, né, e criava uma pasta específica. Então você viu que quando a gente carregou aqui o material, só vou fazer de novo para te mostrar, quando a gente foi no nosso material e escolhemos a textura, ele dá essa telinha para você. Essa telinha é um pequeno alerta, ele está falando para você, olha, essa imagem não está salva junto com o projeto. Você quer fazer uma cópia dessa imagem? Então se você coloca a opção de sim, o que ele faz? Se o seu projeto do Cinema 4D, muita atenção, hein? Se ele tiver salvo, ele vai criar uma pasta, né? Essa pasta chamada Text, e dentro dessa pastinha ele coloca essa imagem. Se você coloca não, ele simplesmente não vai criar uma ligação, ou seja, não vai criar essa mesma imagem dentro dessa pasta junto com o projeto salvo. Eu coloquei não porque eu não quero essa imagem, mas se essa imagem for muito importante, salva o seu projeto naquela opção de File, aí você vai Save Project with Assets, e aí ele vai salvar não só o projeto, mas também a imagem, para mais para frente, de repente, você não perder o caminho original. Feita esta pequena observação, voltemos para a explicação sobre a parte da textura. Quando você carrega a textura, você vai ver que já foi aplicado nos meus objetinhos. Se você fizer as opções de movimentação aqui na tela, você vai ver que ele é totalmente interativo, né? Ele mantém ali, ele se fixou nos meus objetos. Nas partes de textura, você pode clicar aqui, ó, em cima do desenho que corresponde à sua textura, vai abrir uma nova aba. Nessa nova aba você tem essa partezinha aqui em cima de escrito, eu falei errado, né? Escrito Shader. O Shader é a maneira como essa imagem vai se comportar. Então aqui embaixo você tem opções como Exposure, Black Point e White Point, que são caras que você pode mexer para mudar alguma coisa na sua imagem. Por exemplo, o Exposure, se você coloca valores maiores, ele deixa a imagem mais sensível à luz. E aí os pontos mais claros começam a ficar muito claros, até ficar branco e você perder as definições. Então aqui são pequenos ajustes que você pode fazer
tanto no exposure, quanto o black point, quanto o white point, dá até pra fazer uma música, né? Black point, white point, black, enfim. Aí o que acontece? Aqui em cima, ó, se você clica nesse carinha, nessa setinha, você volta para as opções anteriores. Então entenda uma coisa que é muito importante aqui. Quando você trabalha com materiais, existe uma ramificação, um segmento que o seu material vai tomar. Por exemplo, a gente está em Color. Em Color tem o Texture. Em Texture eu apliquei uma textura. Quando eu clico em cima da textura, eu entro nas opções dessa textura. E aí você viu que a gente pode mudar, né? Opções como Exposure, Black Point, White Point, enfim. E aí o que acontece? Se você quiser retornar às opções anteriores, clica aqui nessa setinha para cima. E aí volta para as opções do Color. Então sempre fica atento nessas opçõezinhas que são bastante importantes. Se você não entender essa estrutura inicial, ferrou. Simplesmente ferrou. Você precisa entender como é que funciona. Outra coisa, ainda na parte de Texture, você pode clicar nessa setinha aí, ó, para a direita. Quando você clica, você pode escolher várias alternativas aqui. Uma delas é a opção de filter. Este filter, cadê? Aqui, ó, bem mais ou menos, né, entre o meio e ali a parte de baixo. Quando você coloca um filter, ele aplica mais opções para você manipular a sua imagem. Então agora se você clica em cima da imagenzinha ali, ó, cliquei. Ele abre outras opçõezinhas que você pode trabalhar, como por exemplo Hue, Saturation, Lightness, Colorize, Brightness, são opções mais familiares com as pessoas que trabalham com Photoshop ou até mesmo com tratamentos de imagem. Mas aqui basicamente o que você pode fazer é, ao invés de ter que pegar essa imagem e falar, ai meu Deus, esta caixa não deveria ser marrom, ela deveria ser rosa. Então você pode vir aqui nas opções, ó, marcar por exemplo um Colorize, você tem as opções de Hue para mudar aqui, ó, as opções dele, você tem o contraste, você tem brightness, você tem lightness. Se você desmarca o Colorize, você ainda pode vir na opção de Hue e mudar aqui, ó, até chegar no tom que você quer, por exemplo, um rosinha. Pode mudar o saturation, que é a quantidade de saturação, o lightness, que é a quantidade de brilho, o brightness, a quantidade de brilhos também, mas de uma forma um pouco mais... como é que eu posso dizer? Trabalhando mais diretamente nos tons. O lightness é um brilho mais geral, fica aquela coisa meio opaca. O brightness não, ele pega mais intensamente na parte ali do contraste. E aí você tem o contraste, essas outras opçõezinhas. Então ao invés de você ter que enviar para um programa de tratamento de imagens para fazer uma alteração simples no próprio Cinema 4D, você já consegue fazer as alterações, beleza? Quer voltar para as opções anteriores? É só clicar ali em cima. Pronto, você já volta para trabalhar com Color novamente. Lembrando, não esqueça da opção de clicar em cima da opção que você quer e escolher Reset to Default, caso você tenha feito alguma besteira, né, com alguma dessas alternativas aqui e queira voltar para o original. Mudando de assunto rapidamente, existe a opção de Bump. Deixa eu só voltar aqui essa minha textura, eu vou clicar aqui em cima, ó, nessa setinha, e vou colocar Clear. Quando eu faço isso, eu limpo. E agora eu vou clicar de novo em cima dos três pontinhos e carregar a textura caixa original, porque eu fiz muita maluquice com ela, então agora volta a ser o que era. A gente tem a abinha de Bump. Na parte de Bump, ó, se você ativa ele, você tem uma coisa bem simples, que é a sua textura. Qual textura você vai usar para fazer a parte de Bump? Então aqui você pode fazer o seguinte, ó, você pode clicar na aba de Color, na parte de Texture dela, você clica nessa setinha aqui e coloca a opção de Copy Channel. Volta em Bump e você vai na parte de Texture e ao invés de você ter que ir lá aqui, ó, nos três pontinhos, escolhe uma textura, nada disso, vamos ganhar tempo nesta vida que já é tão curta. Então você clica aqui, ó, nessa setinha e coloca a opção de Paste Channel. Quando você faz isso, o que ele fez? Ele está usando para o Color e para o Bump a mesma textura. Só que a diferença é que o Bump, se você renderizar, ele cria uma sensação de alto relevo, se baseando nas partes claras e escuras. Então, o que é mais claro na minha imagem, ele cria a sensação de projetar para fora. E o que é mais escuro, ele cria a sensação de afundar. É uma opçãozinha bem interessante. Só que, para você ter um resultado mais legal, é mais interessante você renderizar. Então clica no botãozinho ali, ó, você consegue ter uma prévia de como ele ficou. Então se eu desativar o Bump e eu renderizo, ó,
você não tem tanto essa sensação. Se eu ativo o bump e renderizo, ele marca um pouco mais. Ah, professor, marcou, mas não marcou tanto assim não. Eu sei, é porque você pode mudar ainda na opção do bump o straight. O straight é a intensidade com que esse bump vai ser alterado. Se você muda ele, ó, dá uma olhadinha aqui mesmo, na prévia, olha só o que acontece. Quanto mais você coloca, ó, mais ele cria a sensação de alto relevo. Você pode até colocar valores mais grotescos aqui, ó, como 200 e pouco, 300 e pouco. Olha a diferença na hora de renderizar. Então o bump é uma maneira de você conseguir criar alto relevo através de alguma imagem específica. Aqui nesse caso eu usei a imagem dessa textura da caixa, mas você pode usar qualquer textura que você quiser. E não é porque você usou uma textura no Color que você precisa usar a mesma no bump. Não, não se prenda a isso. Você pode escolher o que você preferir.